queridos irmãos, a graça e a paz. Eu sou o pastor Celso. Estou com a responsabilidade de poder gravar para a nossa escola bíblica da Burn mais um livro da Bíblia, lembrando sempre que o nosso objetivo não é causar conflitos teológicos, o nosso objetivo é simplesmente te dar um panorama acerca dos livros bíblicos para que você possa desenvolver os seus estudos, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e adquirir conhecimento bíblico para que você não seja levado por nenhum vento de doutrina e que você possa ganhar também autonomia acerca dos livros bíblicos, do conhecimento bíblico, aquilo que vai fazer com que você se aperfeiçoe como um homem, como uma mulher de Deus. Nesta ocasião, eu estou com a incumbência de gravar uma aula acerca do livro do profeta menor, o profeta Obadias. Obadias é um livro bíblico com 21 versículos apenas, ele só tem um capítulo. Obadias, ele é um profeta exílico. Ele escreve num período em que Judá já havia sido dominado pela Babilônia. E como vocês sabem, o profeta Obadias, ele profetiza a respeito da queda do povo de Edom, que são os descendentes de Esaú, por conta de várias rixas que eles tinham com o povo de Israel e principalmente por alguns outros pecados que eles cometeram ao longo da história, de principalmente não se confraternizar, não ajudar o seu povo co-irmão, que são os israelitas, ou na verdade os judeus, que habitavam ali a terra de Judá. Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, e ao longo da história, provavelmente por conta da rixa que havia entre Esaú e Jacó, por conta daquela venda da primogenitura, acredito que eles carregaram estes conflitos entre os dois irmãos ao longo da história, mesmo sabendo que os dois posteriormente se reconciliaram, Nós vemos isso relatado em Gênesis, mas os seus descendentes, os dois povos, o povo de Judá e o povo de Edom, viviam em rixa. Na verdade, era mais da parte dos edomitas contra os judeus do que dos judeus contra os edomitas. Nós vemos esses conflitos relatados em várias partes da Bíblia. Por exemplo, em Números capítulo 20, capítulo 20, do versículo 14 ao 20, nós vemos que os edomitas, eles rejeitaram a solicitação que Moisés fez para que o povo de Israel pudesse passar pela terra ali dos edomitas, e eles se recusaram. Eles não permitiram que o povo de Israel, em virtude da solicitação de Moisés, passasse pelo meio da terra. Nós vemos também que o povo de Edom, eles se opuseram ao rei Saul, isso está relatado em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 47. Nós vemos também escrito em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 14 ao 17, que eles combateram contra Davi, e contra Salomão também, em 1 Reis, do 11, do 14 ao 25, se opuseram contra Josafá. Enfim, no decurso da história, eles viveram em oposição ao povo de Israel. Isso aí foi narrado em várias passagens bíblicas, e era um povo que, na verdade, não tinha paz em relação a Israel. Eles sempre tinham
alguma rixa, sempre tinham alguma coisa para fazer com eles. Como eu disse, é um livro de apenas um capítulo, com 21 versículos, e que nós podemos dividir assim. A primeira parte deste livro, ele fala sobre o castigo de Edom. Vai do versículo 1 ao versículo 9. Daqui a pouco nós vamos analisar versículo por versículo para ver o porquê é que esse povo seria castigado. Por que é que Deus usou a vida de Obadias para levar uma mensagem de julgamento a esse povo. Depois nós vemos narrados no versículo 10 ao versículo 14, a condenação de Edom, né? Do 1 ao 9, Deus promete um castigo. Do 10 ao 14, ele aponta a condenação. E a última parte do livro vai do versículo 15 até o versículo 21 e fala da destruição de Edom. Como eu disse, esse povo se opôs ao longo da história contra o povo de Judá, né? Mas o cume dessa rixa aconteceu quando os babilônios invadiram Judá ali, como todos nós sabemos, né? Em virtude da desobediência do povo, Deus entregou a cidade de Judá nas mãos de Nabucodonosor, como uma forma de julgamento e punição pelos seus pecados. E o ápice dessa rixa aconteceu nesse período. Por quê? Porque, mesmo sendo povos co-irmãos, em nenhum momento Edom se ofereceu para ajudar o povo de Judá quando Nabucodonosor invadiu a terra. Pelo contrário, eles facilitaram ou de uma certa forma contribuíram para que os israelitas o povo de Judá fosse totalmente dominado pelos babilônios. Nós vamos ver isso aí narrado em alguns versículos e eu queria compartilhar isso com você. A primeira parte fala do castigo de Edom, aí, do versículo 1 ao 9. Do 1 ao 4 nós vemos que esse castigo ele certamente aconteceria, porque Deus disse que iria acontecer, e quando Deus diz que uma coisa vai acontecer, ninguém pode impedir aquilo que ele fala. E por que é que Edom se orgulhava? O povo de Edom, eles moravam nas montanhas de Seir, como diz aqui a própria palavra de Deus, né? Nós vamos ver em alguns versículos que eles se tornaram um povo soberbo porque eles moravam nessa montanha de Seir e para eles eram inatingíveis, eles não seriam atingidos por povo algum, porque eles construíram a sua cidade nas fendas das rochas. Eles achavam que por conta disso eles eram inabaláveis, eles eram inatingíveis, e Deus aí faz uma narrativa através da vida de Obadias muito interessante, que vale a pena nós compartilharmos. Eu queria ler aqui do versículo 1 ao 4, que diz assim: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: Quem me deitará por terra? Então o castigo de Edom era certo, por quê? Porque eles se tornaram um povo soberbo. Eles achavam que ninguém poderia alcançá-los, eles achavam que por conta da segurança das montanhas de Seir, por conta de habitarem nas fendas das rochas, eles achavam que ninguém poderia alcançá-los, que nenhum povo poderia fazer guerra contra eles. E Deus, na verdade, está emitindo aqui um julgamento dizendo que, por conta da soberba do coração deles, eles seriam atingidos. Então, um dos primeiros pecados aqui do povo de Edom contra o Senhor Deus e depois de uma forma direta contra o povo de Judá é que eles se tornaram soberbos, e por conta da soberba Deus iria julgá-los. Do versículo 5 ao
versículo 9, Deus apresenta a totalidade desse julgamento. Interessante que no versículo 4, falando ainda acerca da soberba deles, eles diziam assim, Deus falando para eles, se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Eles achavam que por habitarem num lugar alto, ninguém os atingiria. Talvez povo algum poderia alcançá-los, mas Deus, por conta do seu julgamento, por conta da soberba deles, fez com que eles se tornassem um povo alcançado, porque quanto mais o ser humano se exalta, mais Deus o abate. A totalidade desse julgamento, ele está apresentado aqui no versículo 5 ao 9. Né? No versículo 5 diz assim, se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viessem por vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Deus está dizendo que os ladrões, se eles invadissem a terra de Edom, eles ainda seriam um pouco misericordiosos, deixando ali alguns cachos de uva, se eles invadissem as vinhas, e também furtariam, entrando na cidade, algumas coisas, mas não levariam tudo. Mas Deus permitiria que eles fossem plenamente saqueados por conta das soberba do coração dele. Né? Diz aqui, no versículo 8, que Deus iria fazer com que eles perecessem, os sábios de Edom pereceriam, e onde estaria o entendimento do povo de Esaú, do monte de Esaú? Né? Diz aqui no versículo 7, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para teus pés, não há em Edom entendimento. Deus está dizendo que os povos vizinhos com quem o povo de Edom se aliou para, de uma certa forma, permanecerem em paz, Deus estava dizendo que além dos ladrões que invadiriam aquela terra, Deus permitiria que aqueles povos com quem o povo de Edom fez aliança, eles mesmos se tornassem inimigos de Edom, invadindo sua terra e saqueando seus bens, e sendo ali de fato um instrumento de Deus para aplicar a punição devida a Edom. Primeiro por conta da soberba, por conta do orgulho de se acharem inatingíveis. Né? Do versículo 10 ao versículo 14, nós vemos aqui uma segunda divisão, principalmente no versículo 10, que nos fala da condenação de Edom. Por que Edom será punido? Por que Edom será castigado? Como eu já disse aqui, primeiro por conta da soberba. Segundo, eles seriam condenados certamente por conta da falta de fraternidade. Olha o que diz o versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Né? Eles não trataram o povo de Jacó como irmãos. Pelo contrário, eles se tornaram inimigos a favor dos inimigos de Judá, se aliaram ali com os inimigos, né, na época do exílio, quando Nabucodonosor invadiu, eles foram aliados dos babilônios para punir a Israel, para punir o povo de Judá. Ao invés de eles se levantarem por serem irmãos historicamente e ajudarem o povo de Judá, eles se levantam a favor do inimigo para poder punir o povo de Judá. Olha aqui, no versículo 10 eu disse que é por falta de fraternidade, né? Do 11 ao 12 nós vemos um outro motivo pelo qual o povo de Edom seria condenado. Eles seriam condenados por alienação. Olha o que diz o versículo 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína,
nem ter falado de boca cheia no dia de angústia. Olha que interessante. Eles, além de serem condenados por falta de fraternidade e por falta de e por alienação, a Bíblia nos diz também que eles seriam condenados por conta de uma conivência, por conta de uma atitude imóvel. Eles ficaram imóveis em relação ao ataque dos babilônios e por conta disso também eles ficaram alegres com a ruína de Judá. Ao invés de se entristecerem, ao invés de ajudarem, prestarem ajuda para o povo de Judá, eles se tornam inertes, eles não fazem nada, e a única atitude que eles fazem é ficar rindo, se alegrando da calamidade de Judá, se alegrando do dia da tristeza de Judá. Olha que coisa terrível, olha que pecado terrível que o povo de Edom estava cometendo contra o Senhor. Eles não tinham fraternidade, eles estavam alienados, eles não prestaram nenhum tipo de ajuda e, para piorar, ainda ficaram rindo da desgraça alheia, rindo da desgraça do povo de Judá. Em terceiro, eles seriam condenados por agressividade. Está escrito aí no versículo 13 e 14 que eu quero ler com vocês. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem, nem entregue os que lhe restassem no dia da angústia. Olha que coisa terrível. Eles eram tão agressivos que eles olharam com prazer para a ruína de Judá. Eles entraram pela porta das cidades de Judá com um olhar de alegria, com um olhar de prazer em ver o mal de Judá, e, para piorar, eles também ainda despojaram o povo de Judá, roubaram ali os despojos, as poucas coisas que sobraram, e o pouco do povo que conseguiu escapar, eles pararam nas encruzilhadas para poder fazer um cerco contra aqueles sobreviventes e permitindo que, e capturando aquele povo, eles entregaram aqueles sobreviventes que estavam tentando fugir para o povo da Babilônia. Olha que atitude terrível, né? Uma completa ruína, uma completa destruição. E para finalizarmos aí do 15 ao 21, Deus está usando a vida do profeta Obadias para mostrar como é que Edom será destruído, né? Nós já vimos aqui na primeira divisão que Edom ele seria castigado na primeira parte. Na segunda parte, Deus nos mostra o porquê que Edom seria condenado. E para finalizar, ele nos apresenta aqui nessa terceira divisão quando é que acontecerá essa destruição de Edom. Está narrado aí no capítulo do versículo 15 até o versículo 21. A destruição do povo de Edom, a Bíblia nos diz aqui que vai ser no dia do Senhor, né? Nos diz aqui que Deus iria castigá-los, fazendo com que aquilo que eles plantaram, aquilo que eles fizeram contra o povo de Judá, caíssem sobre a cabeça deles, né? Nós vemos isso que, de uma certa forma, isso tem um cunho escatológico que acontecerá, vamos dizer assim, no futuro, mas, de uma certa forma, esse julgamento histórico também já aconteceu, né? Diz aqui no estudo que eu fiz que Edom se tornou vassalo da Assíria no ano de 736 a.C., no reinado do rei Tiglat-Pileser, né, que foi aproximadamente seu reinado de 745 a 727 a.C. Depois, Edom foi destruído 5 anos depois
do cativeiro de Judá por Nabucodonosor, ou seja, eles presenciaram o cativeiro, eles ajudaram os babilônicos, eles saquearam o povo de Judá, eles se alegraram com a desgraça de Judá, mas 5 anos depois, o próprio povo de Edom foi destruído. 5 anos depois, eles caíram nas mãos dos persas no ano de 539, em 581, que foi 5 anos depois, né, do cativeiro de Judá, eles caíram em 539. No século III, eles foram dominados pelos nabateus, que era uma tribo árabe, né, uma das tribos árabes, e esses nabateus empurraram os habitantes de Edom, os edomitas, para longe das montanhas de Seir, e eles acabaram por habitar ali o sul da Judéia, que mais tarde foi chamado de Idumeia, né? Nós sabemos biblicamente que o rei, um dos reis, se eu não me engano, é Herodes. Herodes o Grande, ele era idumeu, né? Ou ele era descendente dos edomitas. Então nós vemos que historicamente tem um cunho teológico, um cunho escatológico, de no final, né, no dia do Senhor, Deus julgará as nações e Edom também será julgado, mas no decurso da história, Deus usou os povos vizinhos ali, os aliados de Edom, para poder castigar e fazer com que tudo aquilo que eles tinham plantado caísse sobre a cabeça deles. Né? A natureza da destruição está escrita aí no versículo 16 ao versículo 21, que Deus faria com que eles bebessem o cálice da sua ira. Versículo 16, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Deus vai julgar as nações da mesma forma como vai julgar também o povo de Edom. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Enquanto Deus está dizendo que vai julgar os edomitas, o povo de Israel, o remanescente do Senhor, ainda voltará a ser nação. Deus fará com que o monte ali seja santo, porque Deus há de dar um livramento para Israel, ou seja, Deus não se esqueceu de Israel. Israel está bem presente na memória de Deus como o povo herdeiro de suas promessas, o povo a quem ele fez muitas promessas e alianças. Do versículo 18 ao versículo 21, Deus nos apresenta aí o que ele vai fazer com as demais nações, também com a casa de Jacó. No versículo 18, a casa de Jacó será fogo, a casa de José chama e a casa de Esaú restolho, ou seja, não vai sobrar nada deles. Historicamente, alguns historiadores dizem que esse povo praticamente foi extinto, né? O que eu tiro de implicações e de lições desse livro do profeta Obadias, né? Nós extraímos ali vários princípios que servem para a nossa vida e eu queria compartilhá-los com você, de modo que você faça uma reflexão e principalmente aplique esta palavra no seu cotidiano, para que você possa colher bênçãos, para que você possa andar dignamente na presença do Senhor pelo sangue de Jesus. Primeiro, é que nós não podemos trilhar o caminho da soberba, né? A Bíblia diz que Deus exalta aquele que se humilha, porém, aquele que se exalta será abatido. Só existe um que é digno de toda a honra e de toda a glória, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a soberba, ela leva o homem, leva qualquer ser no universo à destruição, ao abatimento, ao abate. Todos aqueles que se levantaram historicamente, quer no céu ou quer na terra, para se autopromover, para procurar glória para si, foram abatidos, desde os anjos até os homens. Todos serão punidos quando se exaltarem diante do Senhor. Uma segunda implicação que eu tiro desse livro para a minha vida.
nós temos de ter um coração fraterno. Nós temos de nos alegrar com a alegria das pessoas, nós temos de nos entristecer com as suas desgraças, com as suas ruínas. E jamais podemos permitir que o nosso coração se alegre com a tristeza e com a desgraça de alguém. Nós não podemos nos alegrar no dia da calamidade das pessoas, pelo contrário, nós temos que nos compadecermos delas, sentirmos as suas dores para expressarmos o caráter de Cristo. Uma terceira implicação e última que eu tiro deste livro é que toda maldade ela vai ser condenada um dia no futuro, mas que no tempo ela também já recebe algum tipo de punição. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se plantamos sementes do mal, colheremos frutos do mal. Se plantamos sementes do bem, colheremos, depois de perseverarmos, colheremos frutos do bem. Então não tem a possibilidade de nós acharmos que aquilo que nós fazemos não volta para nós de uma certa forma. Claro que volta. Então eu queria deixar esta breve aula aqui sobre o livro de Obadias. É um livro que tem apenas 21 versículos, não dá para nós inventarmos, não dá para nós falarmos daquilo que o livro não diz, mas eu espero que esta aula tenha sido de grande proveito para a sua vida, ou vai ser de grande proveito para a sua vida, que você possa tirar outras lições, outras implicações, aplicar na sua vida para o seu crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu agradeço pela sua atenção, que esta aula possa ser bênção para a sua vida. Fique com Deus, um abraço, até uma próxima oportunidade.